Boa noite a todos. Deixa eu só ajeitar aqui a apresentação para a gente. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Bom, para mim é uma alegria, como sempre, estar aqui, né? Na casa que a gente trabalha, aprende, né? E juntos fazemos várias reflexões. Foi uma emoção muito grande. Eu acho que eu esqueci metade da palestra ali, de tanto que eu chorei, porque essas músicas nós temos contato com elas aí há mais de 20 anos, né? Que a gente sempre ouve. Esse é meu irmão, para quem não conhece, são as minhas sobrinhas. Então tem todo o fator ainda emocional de ser família da gente, né? Mas essas músicas, em cada vez que a gente para em casa para cantar, eu sou o que mais choro. Tem jeito. Eu choro até com propaganda de shampoo. Eu vejo aquele cabelo bonito e já choro. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha de nossas provas e o esquecimento do passado, né? Quando nós, por algum motivo, nos tornamos espiritualistas ou espiritistas, como Kardec dizia no início do Livro dos Espíritos, nós começamos a ter uma certa desconfiança de que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Que quando o nosso corpo morre, alguma coisa de nós perdura, continua, atravessa a vida física e continua. Pois bem, quando nós falamos de espiritismo, à luz da doutrina espírita, que veja, não é um trabalho só de Kardec, é um trabalho de Kardec e da espiritualidade principalmente. Kardec foi um instrumento, claro que o bom senso encarnado, mas instrumento que a espiritualidade se fez, né, uso para criar a doutrina, para organizar a doutrina, para nos trazer os pormenores dessa doutrina abençoada. Quando nós falamos de espiritismo, nós temos alguns pilares, grandes pilares. O primeiro deles, Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando nós estudamos Deus, à luz da doutrina, nós entendemos que Deus é amor, caridade, misericórdia, bondade, tudo ao extremo, tudo na perfeição. Pois bem, o segundo conceito que nós ouvimos dizer é sobre a pluralidade das existências. Plural, muitas, não é? Muitas existências. O que nos faz raciocinar que já vivemos, estamos aqui hoje vivos no corpo físico e viveremos outras vezes. Viveremos inúmeras vezes. Porque cada vez que nós estamos aqui, encarnados no corpo físico, as experiências nos tornam melhores. Nós podemos comprovar a nossa essência, aquilo que nós já aprendemos, e podemos viver diferentes situações, diferentes provas, diferentes maneiras de crescer, de aprender. Se fosse uma vida só, não daria para a gente experimentar tudo aquilo que nós precisamos para construir em nós moralidade e intelecto suficiente para a gente evoluir, para a gente crescer, né? E por último, quando nós ouvimos no Evangelho do Cristo, quando ele disse, bem-aventurados os aflitos, nós nos recordamos que as aflições podem ser ferramentas muito boas, muito importantes para que nós continuemos a nossa jornada. São as oportunidades que nós temos de aprender, não é? Pois bem, aí nós, que somos espíritas de muitos anos, experientes, quase espírito puro, né, Gilson? Quase espírito puro. Tem hora que a gente está numa dificuldade e a gente fala assim, mas eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Não é assim que a gente fala? Principalmente criança, né? Eu ouvia ontem a minha esposa assistindo, a gente fazendo comida e assistindo uma novela antiga, que a gente gosta das antigas, né? E uma menina brigando com a mãe, e aí a mãe dá uma bronca nela, ela sai correndo pela cozinha gritando, pela sala gritando. Eu não pedi para nascer para ter uma mãe ruim dessa. Quantas vezes nós, na dificuldade, nos revoltamos e pensamos isso, né? Poxa, não pedi para nascer, podia ter ficado lá de lá, estava tão bom, né? Pois bem, Kardec, então, também tocou nesse assunto, no Livro dos Espíritos. E a ideia nossa é, primeiro, passar por essa questão das provas e depois falar do esquecimento do passado. Porque muitos até entendem, ok, eu vou viver várias vezes, vou passar por provas,
Mas como eu posso pagar as minhas dívidas comigo mesmo se eu não lembro o que eu fiz? Muita gente pensa assim. Então vamos entender o que Kardec estudou sobre isso. Tudo bem? Então, para começar, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Kardec fez a seguinte pergunta: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará, que a alma tomará? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando eu estou me preparando para voltar para cá, para encarnar, eu já tenho uma predestinação do corpo, ou só na última hora que... É como se Deus jogasse roleta russa, sabe? Te põe numa roleta e roda, onde cair, você encarna lá. Não é assim que Deus trabalha, né, gente? Tudo, se ele é a inteligência suprema, ele sabe, né? O que nós precisamos, aonde nós precisamos encarnar e assim por diante. Resposta: o espírito sempre é designado de antemão, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Então aquela história de eu não pedir para nascer já cai por terra. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Ponto importante: escolhido a prova que queira submeter-se. É Deus que impõe para nós as provas que nós precisamos nos submeter? Não. Imagine você que você foi lá e estudou uma determinada série da escola. E você não aprendeu. Qual que é a maneira de se resolver isso? Fazendo novamente. E nós temos essa consciência. Então, somos nós que escolhemos a prova que nós queremos nos submeter. Mas não pensemos aqui que nós escolheremos os pormenores. No dia 25 de agosto eu vou tropeçar numa pedra e vou cair, vou bater o joelho. Não, gente. São as características gerais das provas que nós passaremos. São as grandes provas que nós passaremos. Essas sim, nós, com o apoio da espiritualidade amiga, dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores espirituais, que decidimos juntos o que nós queremos fazer. Porque também tem o outro lado. Às vezes eu quero resolver tudo de uma vez só. Eu quero encarnar e quero resolver todos os meus problemas. E a espiritualidade amiga é tão carinhosa que ela diz: escuta, vamos fazer no carnê? Nessa aqui você resolve isso aqui, na outra você resolve aquilo ali. Não tem pressa. Nós temos a eternidade pela frente. Então nós podemos fazer as coisas devagar. Continuando. E aqui, gente, é só o Livro dos Espíritos, tá? A gente transcreveu aqui mesmo. Então não tem nada fora do Livro dos Espíritos aqui. E aí na 335 ele fala assim: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarna somente a do gênero de vida, lembra? Ó, gênero de vida, de que lhe sirva de prova. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Então, às vezes, quando eu estou lá planejando a minha reencarnação, eu converso com os meus irmãos, meus amigos espirituais ali, meus mentores, e eles dizem assim, ou eu digo, né? Olha, eu abusei da bebida na última. Então me dá um probleminha no fígado aqui para eu evitar a bebida. Percebem? O próprio corpo físico que nós usamos também é uma ferramenta nossa de evolução, de crescimento, de prova, para que nós possamos nos limitar em algumas coisas e ter outras coisas como vantagem. Não é verdade? Auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que dela lhe advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele. Às vezes a gente não tem condição de escolher, né? É como uma criança. Às vezes a gente tem que escolher por ela. Falar, não, ao invés de fazer isso, faça aquilo que é mais importante para você agora. É mais salutar agora, né? Mas isso não obsta que peça que seu corpo seja tal ou qual. Então a gente pode pedir, né? Ou não a gente já tem, como a gente diz, né? Por aí. Eu posso pedir, eu quero um corpo assim, quero um corpo assado, quero essa característica, aquela outra. No geral, né? Mas a espiritualidade nos auxilia nesse momento. Aí uma subpergunta aqui. Poderá o espírito recusar à última hora tomar o corpo o corpo por ele escolhido? Então eu escolhi encarnar na última hora e desisto. Pode acontecer? Vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então,
pode, é livre-arbítrio, né, pessoal? A gente pode escolher. Mas cada escolha nossa traz uma consequência, né? Essa é a justiça divina, é a justiça mais perfeita que tem. É nós que escolhemos o nosso caminho, né? Continuando. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Vamos entender. Pode. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder com uma escolha, com conhecimento de causa. Não é? Se nós não temos ainda intelectualidade e moral desenvolvida, a gente vai virar e falar assim, eu quero ser bonitão, magrinho, e eu quero ter muito dinheiro. Eu quero uma vida maravilhosa, eu quero só o bom e do melhor. Não é assim? Quando a gente ainda não entendeu que a vida é passageira, que os bens materiais todos ficarão aqui, a gente só pensa no prazer que a gente quer ter. Então tem horas que a gente não está pronto ainda para escolher. Então, a espiritualidade amiga, Deus, Jesus, nos orienta. Ó, vamos segurar um pouquinho a bola aqui, baixa a bola, como diz por aí, baixa a bola um pouquinho. Você vai ter uma vida um pouco mais humilde, você vai passar por algumas dificuldades, vai ser gordinho, e por aí vai. Né? Tudo bem até aqui? Continuando. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Então, é um acerto de contas, né? Mas não é Deus nos impondo um acerto de contas, é que a gente precisa passar. E muitas vezes, a gente se revolta com isso. É a mesma coisa que um médico dá um remédio amargo pra gente. É ruim, mas a gente precisa tomar. Tem jeito. E é pro nosso bem, né? Então, quando o médico nos receita algo que a gente não quer tomar, porque é ruim, a gente toma porque sabe que é o melhor, que aquilo vai nos ajudar. Então, às vezes, algumas características de corpos ou de provas são para nós um remédio amargo, mas que vai fazer muito bem, se nós suportarmos com resignação. Não é? Continuando. Essas foram as perguntas e daqui para frente a gente vai ver o que Kardec analisou. Então olha como a obra de Kardec é tão maravilhosa. Ele elencou as perguntas, as fez a espiritualidade maior, né? Aquele grupo de espíritos de altíssima hierarquia espiritual, né? Lá nós temos São Luís, temos tantos outros, Lamennais, e assim por aí vai. E depois ele faz uma análise dele. Então aqui a gente vê, né, a capacidade intelectual incrível, né, de Kardec nesse sentido. Então vamos ver o que Kardec disse pelo que ele entendeu desse bate-papo. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente desencarna, a gente se denomina como espírito errante. Não é que está fazendo erro. Errante é aquele que não tem casa, né? No nosso entendimento. Então, erraticidade é quando a gente está em espírito, né? A gente não está encarnado. Tudo bem? Então, quando, em determinado momento, a providência divina diz assim, meu amigo, você está há muito tempo aqui. Você precisa passar por uma encarnação de novo. Porque lá a gente estuda, a gente trabalha, nós somos quem nós somos, do mesmo jeito que aqui, né? Então, nós temos atividades, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar. Só que chega um momento que a providência fala assim, escuta, você precisa voltar lá, meu. Precisa se afastar um pouquinho de toda aquela estrutura espiritual que nos sustenta do lado da erraticidade e voltar à vida física, onde nós somos quem nós somos, não é? Estamos aqui influenciados por todos os lados e nós que tomamos as nossas decisões. Então é Deus nos dando a oportunidade de ser nós por nós mesmos. Então aqui ele diz o seguinte, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isso é, escolhe o gênero de existência que acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar.
Não é inteligente, gente? Eu tenho um determinado problema de comportamento. Então eu vou ter na minha existência física a convivência com esse determinado comportamento, para que eu possa exercitar, para que eu possa lutar contra aquilo, para que eu possa melhorar. É a mais pura justiça. É inteligente, não é? Então nós vamos facear aquilo que nós precisamos facear, para que a gente cresça. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque enquanto você está aflito, você está no caminho. Você está lutando contra algo que você precisa lutar. É maravilhoso. Basta que a gente entenda esse aspecto, né? Continuando. Se dessas faltas, né, triunfa, eleva-se. Se sucumbe, ou se ele falha, né, tem que recomeçar. Mais uma vez a justiça, a bênção da reencarnação. Não deu certo? Não. Você vai chegar atrasado, mas você vai chegar. Então nós vamos começar mais uma vez. Vamos passar de novo por aquelas dificuldades para a gente aprender. Né? Lembrando, gente, aqui fazendo um parêntese, nada é... A justiça divina não é olho por olho, dente por dente. Você fez uma coisa, você vai pagar igual. Não é isso. Né? Nós vemos vários exemplos na literatura. Por exemplo, no livro Sexo e Destino, André Luiz nos conta a história de uma família que está ali sendo assessorada por um espírito guardião, né? Que ele está cuidando daquela família, buscando ajudar todos os familiares ali com problemas de drogas, de sensualidade, um monte de problemas, e esse espírito, o livro inteiro lutando para ajudar essas pessoas. E aí no final, vou dar spoiler, aí se vocês quiserem vocês leem, senão, né? Aí no final a gente descobre que esse espírito que está ali dando apoio à família é exatamente o espírito que jogou toda a família nesses caminhos tortuosos. Na encarnação passada. Então veja, em uma encarnação o camarada fez mal pra caramba, ele desencarnou, se conscientizou do problema, evoluiu tanto que na outra encarnação ele já nem encarnou, ele ficou de fora para ajudar os que estão encarnados. Então veja, não é necessário às vezes que nós passemos exatamente pela mesma prova, desde que nós adquiramos a consciência do problema, nos arrependamos e busquemos a reparação. Não é assim que funciona? A gente se arrepende, aí a gente, eu preciso reparar o que eu fiz. Se a gente se conscientiza, já é meio caminho andado, né? Tudo bem até aqui? Vamos seguir. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Isso aqui quer dizer que ele pode escolher o que ele quiser fazer, né? Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. Então, quando eu peço as minhas provas, eu quero passar por isso, por aquilo, significa que eu vou conseguir? Não, significa que eu gostaria de passar. Mas aqui, encarnados, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher. Eu poderia agora estar no bar. Mas nós viemos aqui para falar de Jesus, né? Falar de espiritismo. Ouvir uma boa música. Mas é livre-arbítrio nosso. Não é? Segunda-feira, todo mundo, primeiro dia da semana, todo mundo cansado. Mas a gente faz a nossa escolha. Né? Continuando. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Então, se Deus nos impusesse, de fato, né, as dificuldades, a vida, etc., nós não teríamos escolha aí, qual que é o sentido da vida? Né? Não teríamos. Continuando. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu a cobrisse. Até aqui. É aquela história. E isso no Livro dos Espíritos, quando a gente lê lá, tem essa parte. Assim, o Kardec pergunta para a espiritualidade, mas se eu esqueço das minhas vidas anteriores, daquilo que eu preciso ressarcir, daquilo que eu preciso reviver, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Eu não estou aí
já não nasci no prejuízo? Porque eu não sei o que eu vim fazer? Não é? É interessante a gente pensar sobre isso. Só que, quando a gente aprofunda no nosso estudo, primeira coisa, momentaneamente. Então, primeiro, você não esqueceu nada. Momentaneamente, você não está lembrando das coisas, mas você sabe. O seu espírito não esquece. Certo? O seu espírito guarda não só a lembrança das existências, quanto todas as faculdades que você já adquiriu. Todas as faculdades que você já adquiriu. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que em certas circunstâncias lhe podem mesmo ser reveladas. Veja, todos nós temos capacidades que não nos foram ensinadas nessa vida, mas nós as temos. Todos nós aqui, alguma coisinha você sabe fazer que ninguém te ensinou. Você já sabe. Ou você tem uma facilidade tremenda para alguma coisa que para todo mundo é difícil, mas para você é tão simples. Não é? Seja numa linguagem, às vezes você entende o inglês muito bem, às vezes você nem fala, mas você consegue entender. Você fala, nossa, mas da onde veio isso? Não é? Eu nunca fui professor, mas eu adoro ensinar. É uma característica minha que eu sei que, pelo menos nessa vida não, mas talvez em outra eu tenha vivido alguma experiência nesse sentido. Não é? Então nós trazemos conosco certas capacidades. E de onde viria isso? Se não fosse das nossas existências pretéritas, não é? Então, em algumas circunstâncias a gente até pode descobrir, né, as vidas passadas, as faculdades que a gente tem. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores já fazem espontaneamente, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, aqui, se eu puder dar uma opinião pessoal, não procurem saber o que vocês eram. Se fosse para nós sabermos, nós já saberíamos, né? Não é? Não teríamos um fim útil para isso? E aí, por que isso, né? Imaginem se nós lembrássemos das nossas vidas anteriores. Tudo bem? Aí, ao encarnar, ao adquirir a maturidade no corpo físico, nós lembrássemos que fomos assassinos cruéis, que causamos um mal muito grande à sociedade. Qual seria o nosso sentimento? Nós nos sentiríamos culpados. Isso atrapalharia o nosso desenvolvimento. Isso nos seguraria para trás. Porque a culpa ia nos corroer. De outro modo, e se nós descobríssemos que fomos generais do Império Romano, que fomos senadores, que fomos autoridades, aí a gente ia subir no salto e falar, opa, aqui é eu que mando. Não é isso? Então o esquecimento é uma dádiva. Porque o esquecimento nos permite recomeçar do zero. Com vantagens, né? Porque nós lembramos algumas coisas, nós sabemos algumas coisas. Né? A gente sabe algumas coisas que a gente tem de conhecimento. Mas a gente tem uma oportunidade, uma página totalmente em branco para trabalhar. Então é uma bênção maravilhosa o esquecimento. E eu costumo pensar assim, se fosse para eu saber, ou se for para um dia eu descobrir, isso virá de lá para cá. Eu não vou atrás. Eu não vou, porque se eu não sei é porque não é para eu saber. Né? Eu costumo dizer isso, eu só sei o que o povo quer que eu saiba. O povo não quer ficar sabendo. Né? Eu sou sempre o último a saber. Mas deu para entender aqui? Curiosidade, o que eu fui? Gente, deixa isso para lá. É muito mais importante o que eu quero ser, aonde eu quero chegar, o que eu posso fazer para evoluir intelectualmente, estudando, trabalhando, pesquisando e moralmente, fazendo bem ao próximo como gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Não é? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade qual a característica principal de evolução do espírito. O que caracteriza que o espírito é mais evoluído? Quanto menos interesse pessoal ele tem, mais ele evoluiu. Quanto mais ele se preocupa com o outro e menos com ele, mais ele evoluiu.
Jesus exemplificou e deixou isso no Evangelho para a gente o tempo todo. Faça pelo outro. Você depois. Faça primeiro pelo outro. Continuando. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas. Pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e das escolhas que ulteriormente faça. Bem simples, né? Bem simples. Ué, se eu não vivi ainda, como é que eu vou saber como é que vai ser a próxima? Eu posso fazer tudo certo, como posso fazer tudo errado. Aí vem uma pergunta interessante, mas Deus sabe. Ah, ele sabe. Inteligência suprema. Ele sabe como a gente vai escolher, antes da gente escolher. Ele nos conhece melhor que nós. Né? Por isso que, em algumas ocasiões, a espiritualidade, segundo o Livro dos Espíritos também, pode antever o futuro. A espiritualidade, dependendo do seu nível, ela pode antever o que vai acontecer. Mas elas têm uma visão abarcada de nós. Ela sabe o que nós pensamos lá no íntimo. Então, para eles fica mais fácil saber ou prever o que a gente vai fazer, onde a gente vai chegar, né? Mas aqui é muito raro, né, que isso aconteça, que a gente fique sabendo das futuras. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Porquanto, se é certo que esse não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter esquecido conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição. Ele dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem e atendem às boas inspirações que lhes dão. Então, apesar de eu não saber quais as faltas eu cometi, né, que estão agora transformadas em provas, entre aspas, né, em, às vezes, dificuldades pelas quais eu tenho que passar, eu as conheci na erraticidade. Então, eu tenho uma leve intuição sobre isso. Todos nós nos conhecemos um pouquinho. É pouquinho, mas cada um de nós nos conhece. E aí, quando a gente está fazendo algo errado, a gente sabe. Isso aqui não é legal, hein? Ou quando a gente passa uma dificuldade, a gente pensa assim, gente, será que eu não fiz isso para alguém alguma vez? E agora eu estou passando para aprender? Para não fazer de novo? Né? Eu costumo contar uma historinha, talvez eu já até tenha contado aqui, de Chico, né? Um amigo do Chico chegou, trabalhava na mesa mediúnica com ele, quando ele escrevia as cartas, né? Entregava para os familiares, né? E o rapaz chegou triste, chorando, desesperado um dia no trabalho. Aí o Chico percebeu, foi lá, abraçou ele. O que aconteceu? Aí ele falou, Chico, eu montei um escritório para eu trabalhar. Entraram lá e quebraram tudo. Não, porque não entra para roubar, né? Entra, rouba e quebra. Ele falou, mas está tudo destruído. Aí o Chico chorou por alguns minutos com ele, abraçado. Depois disse para ele assim, ô meu irmão, como é bom a gente devolver. Então vejam, como é bom a gente devolver. É às vezes no momento de dificuldade que a gente está falando, opa, esse momento é importante para mim. É importante que eu passe ele com dignidade, com tranquilidade, porque tudo passa. Né? A alegria passa e a tristeza também. Não é assim? Continuando. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode saber qual o gênero das faltas. Que tipo de coisa, mais ou menos, eu fiz que agora estou precisando ressarcir, estou precisando pagar. Né? De que se tornou culpado. E qual era o cunho predominante do seu caráter? Basta estudar-se a si mesmo. E poderá julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Tendências. Qual a nossa tendência? O que eu gosto? O que eu procuro aqui dentro? Tá? Às vezes você não vai para os atos, mas você pensa, você busca aquilo. Nunca é demais nós lembrarmos aqui no Estudar-se a si mesmo de Santo Agostinho, quando no Livro dos Espíritos nos indica
a forma mais eficiente e eficaz, segundo a pergunta de Kardec, para nós conseguirmos evoluir. Conhece-te a ti mesmo. Qual que é a instrução aqui de Santo Agostinho? Todo dia, antes de dormir, passe em revista o seu dia. O que significa isso? Pensa no que você viveu naquele dia. Pensa no que você fez de bom. Pensa naquilo que não foi tão feliz assim. Mas sem se culpar. É só para você pensar. Por quê? Isso vai criar em você um autoconhecimento que você fala assim, daqui 3 dias fazendo a mesma coisa que você não gostou, você vai falar, poxa, tá na hora de eu parar de fazer isso, né? Começa a incomodar a gente. O que a gente controla, o que a gente olha, a gente passa a controlar. Então é se controlar, é olhar para si. Falar, poxa, hoje eu fiz tal coisa muito bem, preciso continuar. No outro dia, poxa, isso aqui não tá legal, preciso modificar esse comportamento. 1, 2, 3, 20 vezes que você perceber esse comportamento, você já falou, opa, temos um problema aqui, preciso de ajuda. Né? E aí a gente busca ajuda espiritual através do atendimento fraterno, ajuda médica, muitas vezes nós precisamos ir ao médico, falar, ó, eu estou com um problema no meu comportamento, não consigo deixar determinada ação repetitiva e assim por diante. Né? Então, importante. E conhecendo-se a si mesmo, a gente começa a perceber aqui as nossas tendências. O que eu estou tendencioso aqui que eu preciso mudar? Né? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Né? Mesmo raciocínio, né? Determinado tipo de vicissitude de prova que eu encaro na minha vida no dia a dia pode me dar dica, né? Do que eu fui, o que eu fiz, né? Não com clareza. E também aqui, gente, não é para que nós entremos numa paranoia, né? Nós não podemos fazer isso. Acontece algo de ruim, você fala, nossa, eu preciso descobrir o que eu fiz na vida passada para passar por isso. Não, não é paranoia, né? Nós precisamos viver, a cada dia basta o seu mal, não é isso? Viver um dia de cada vez, mas perceber em nós as tendências que nós temos, os comportamentos que nós precisamos revisar, não é? Com muita paciência com si mesmo, um passinho de cada vez, mas é importante a gente entender, né? Que Deus é tão perfeito ao ponto de nós esquecermos para a gente poder trabalhar tranquilo, né? Assim, quando a gente fala aqui do gênero, da natureza, né, das provas, o orgulhoso será castigado em seu orgulho. Aqui está castigado, não sei se é a melhor palavra, né? Como foi Kardec que falou, a gente põe castigado. Mas é levado a uma prova que exercite, né? A questão do orgulho, que faça ele pensar sobre o orgulho. Mediante a humilhação. Então, aquele que é muito orgulhoso, ele pode chegar a ter que passar por muitas humilhações. E aqui, gente, não é castigo de Deus. Aqui a própria pessoa pediu para passar por isso porque ela precisa. Né? Então a gente tem que entender como funciona. A humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avarento pela miséria. O que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado. E assim por diante. Percebem que assim é o antônimo, né? Aquilo que eu sofro pode ser que na outra foi muito fácil para mim. E eu não soube aproveitar da maneira correta. Então agora eu passo por algumas dificuldades para que eu aprenda, né? Para que eu veja o valor das coisas da maneira mais correta. Conclusões. Estou rápido hoje, hein? Poxa, difícil, porque eu falo pelos cotovelos. Conclusões.
A escolha das nossas próprias provações, antes da gente reencarnar, é um mecanismo essencial para o progresso espiritual. Conforme ensinado no Livro dos Espíritos, somos nós, orientados pelos espíritos superiores, que determinamos as dificuldades e os desafios que enfrentaremos na vida terrena, visando nosso aprimoramento moral e intelectual. Kardec lá pergunta assim, nos pormenores da vida, a espiritualidade fala, não é nos pormenores da vida. Se eu passar debaixo da escada, e é o exemplo que ele dá no livro, passar debaixo da escada e cair uma lata de tinta na minha cabeça, estava escrito que ia cair? Não. Mas você teve o livre-arbítrio de escolher passar embaixo da escada ou não. Então, muitas vezes acontece a nós alguns acidentes de percurso pelas más escolhas que a gente faz no dia a dia. E está tudo certo. Né? Às vezes eu posso ter uma má escolha que me gera um problema. Isso aconteceu porque estava escrito na minha encarnação? Não, foi só uma má escolha agora mesmo. E tudo bem, nós vamos fazer péssimas escolhas e vamos fazer ótimas escolhas. Mas a gente sempre faz a escolha a melhor que a gente consegue. Porque quando você escolhe algo, você usa toda a sua capacidade e inteligência para escolher. Naquele momento é o que você conseguiu achar que era o melhor caminho. E a gente vai errar. E está tudo bem. Agora, não é os pormenores, mas as dificuldades, os desafios, o gênero de prova, esses a gente escolhe. Esses a gente, junto com a espiritualidade, a gente escolhe. O esquecimento do passado, longe de ser uma punição, é um benefício divino, pois nos permite recomeçar sem o peso das culpas e ressentimentos das existências anteriores, focando na evolução presente. Então a gente olha só para a nossa vida agora. E está ótimo. Por último, dessa forma, nossas provas são oportunidades de aprendizado. E o véu do esquecimento nos ajuda a exercitar o livre-arbítrio e o amor sem influências das experiências passadas. Não é? Então, recado geral. 2 recados gerais. Primeiro, nossas dificuldades são as bênçãos que nós escolhemos para que a gente passe. Somos nós que escolhemos as grandes, os grandes desafios, de maneira geral, pelos quais nós passaremos. E se nós as escolhemos, é porque nós, quando em posse do nosso conhecimento da vida, de toda a nossa existência, nós sabemos que nós somos capazes. Nós sabemos que temos capacidade de passar por essas dificuldades. Senão não seria lógico. Eu não iria escolher para mim algo que eu tenho certeza que eu vou falhar, não é? Então nós escolhemos as dificuldades com base naquilo que nós sabemos que podemos suportar. E além de tudo, a espiritualidade amiga nos assessorando, nos dizendo, olha, vai por aqui, um pouquinho menos aqui, um pouquinho mais ali, para a gente ter uma vida que seja, sim, de batalhas, de dificuldades, mas de muito sucesso, dependendo somente de nós. Então, quando estivermos na dificuldade, que nós agradeçamos a Deus por ela. Que nós entendamos a dificuldade, a aflição, de uma maneira diferente. Como uma oportunidade do bem sofrer, não é? Porque todos nós aqui, exceto se tiver algum espírito puro aí, desculpa, tá? Mas todos nós aqui estamos no nível de sofrer algumas coisas. Nenhum de nós passará pela vida sem nenhum sofrimento. Não dá, né? No nosso nível não dá. Então que nós saibamos sofrer bem. E se nós não lembramos do passado, que bênção. Que bênção porque somos nós, nus e cruz, né? Como se diz. É a nossa essência falando mais alto. Nós podemos escolher com base no que nós somos, não com base no nosso histórico. Não é? Tudo bem? Então, eu agradeço a todos. Até o nosso próximo encontro. Nós vamos ter mais musiquinha. Ai, como eu choro. E o Ademir vem, né? Ademir controlando aqui para o pessoal entrar na fluidoterapia.
e a gente vai ouvindo uma música para manter o ambiente, né, bem gostoso para nós. Obrigado, pessoal. Até a próxima.